Olá, esse é o Painelcast, o podcast da EARP. Eu sou a Fabiola Narciso, engenheira civil. E eu sou a Mirelle Dino, arquiteta e urbanista. Nesse episódio, recebemos mais uma vez o engenheiro civil e ambiental Luiz Fernando Pereira Diniz. Olá, gente. Obrigado pelo convite novamente. Bem-vindo ao Painelcast. Obrigado. Eu acho que esse episódio é um dos mais importantes e aguardados, falo por mim também, dessa temporada. Por isso, vamos direto ao assunto. José Antônio Lanchotti, arquiteto urbanista e nosso colega da EARP, uma das pessoas que mais entendem da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Brasil. Seja bem-vindo ao Painelcast. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, para mim é uma honra, né? Inicialmente estar aqui de frente com o meu professor da faculdade, é muito especial. Muito obrigada por estar aqui. E para começar, então, esse nosso bate-papo, eu queria entender como que a gente chegou nessa lei, de todo esse movimento que tá gerando, né, essa revisão. Fala um pouquinho para a gente até entender o que é essa lei. Mirela, assim, falando um pouco, né, desse histórico, Ribeirão Preto, em 1977, aprovou uma lei que falava sobre o parcelamento, sobre o uso e ocupação do solo. E é interessante porque essa lei de Ribeirão Preto, ela é 2 anos antes da lei federal. Então, nós já tínhamos em Ribeirão Preto uma preocupação em zelar pela essa questão de parcelamento bem antes da lei federal, que é a chamada 6766. Bom, essa lei teve muitas modificações, né, mas Ribeirão Preto continuou trabalhando com ela até que em 1985 nós tivemos o primeiro plano diretor de Ribeirão Preto, o que realmente trazia as discussões sociais, econômicas e administrativas para o crescimento da nossa cidade. Esta lei, esse plano diretor de 95, ele fazia o chamamento de 5 leis complementares, e a mais importante delas, porque trataria, né, sobre o desenvolvimento da cidade, era a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. Porém, embora o plano diretor fosse de 95, somente em 2007 nós tivemos a lei de parcelamento. Então, nós passamos um bom período ainda trabalhando com uma lei antiga. Em 2007 foi feita, né, a chamada Lei 2157 e chegamos depois, em 2012, com a necessidade de uma revisão desta lei anterior. E foi feita uma nova revisão. E nessa revisão, as modificações que a Câmara propôs, eles não fizeram, né, não realizaram as audiências públicas. Então, essa lei que foi aprovada em 2012, ela foi tida como inconstitucional. E ela foi, então, revogada. Na hora que ela foi revogada, voltamos a trabalhar com uma lei de 2007. E aí, né, tínhamos a necessidade de rever, e essa revisão ela não acontecia. Veio, então, a necessidade de rever o plano diretor. Quando chegamos em 2015, nós já tínhamos, né, um período aí longo, né, do parcelamento do plano diretor, tínhamos que fazer essa revisão, começamos então a rever o plano diretor e em 2 tentativas a revisão do plano diretor não foi aprovada na Câmara. Então nós começamos, né, a nova gestão do prefeito Duarte Nogueira com essa incumbência de revermos o plano diretor, que foi aprovado em 2018, e nessa lei nova de 2018, ela traz assim um arcabouço muito grande de uma legislação que traria a transformação de toda a estrutura da cidade. E essas leis, que são as 14 primeiras que foram elencadas, teria a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, uma revisão do Código Ambiental, uma revisão do Código de Obras, mas nós tínhamos leis novas que nós não tínhamos, que era, né, um plano municipal de turismo, que nós não tínhamos, a lei do plano da mobilidade urbana, que nós não tínhamos. Então, algumas leis eram novas e outras eram revisões, tá? Passada a aprovação da lei do plano diretor, então começamos a rever a nossa lei de parcelamento. E foram 5 anos, né? Somando, aí deu quase 5.000 horas de discussão técnica dessa lei, foram 24 audiências públicas que nós realizamos, né, para colhermos, né, as contribuições para essa lei.
até que chegamos agora em abril e essa lei foi aprovada. Então, sim, um histórico meio grande, né? Mas havia necessidade dessa modificação, porque o que nós estávamos usando era de 2007. De 2007 para cá, a cidade modificou muito, ela já cresceu muito, nós tínhamos já novos parâmetros de visão de planejamento urbano de cidades, estávamos ainda com uma lei muito antiquada. Isso impedia novos empreendimentos saírem como a gente gostaria, porque a lei tinha uma visão um pouco atrasada, né? Estamos já quase 20 anos depois e nós precisávamos ter essa modernização. E a gente conseguiu agora, em 2023, finalmente trazer uma lei um pouco mais dinâmica. A ideia era a gente regrar menos para que a própria sociedade trouxesse o seu desejo. Então, nós tiramos da antiga lei regrinhas que eram muito minuciosas, que, na verdade, não traziam benefícios, e deixamos ela um pouco mais ampla, com uma visão muito mais dinâmica para todo mundo que deseja investir na nossa cidade. Olha só que legal. E falando em investimento, Lanchotti, nessa nova lei a gente teve mudanças na outorga, né? Eu sempre travo para falar essa palavra. Isso. Nós trouxemos novamente, porque a lei anterior já mencionava a outorga onerosa, já havia essa previsão, mas ela não tinha um regramento para acontecer. O plano diretor feito em 1995, ele foi revisto em 2003 por uma obrigatoriedade do Estatuto da Cidade, que era incorporar na legislação os instrumentos trazidos, né, pelo Estatuto da Cidade. Ribeirão Preto optou por não rever o plano diretor na época, apenas ele fez uma nova lei incorporando os instrumentos. Então, o instrumento de outorga onerosa, ele está na nossa legislação desde 2003. Uhum. E ele nunca tinha sido aplicado porque ele não tinha sido regrado. Com o plano diretor de 2018, além de trazer novamente esses instrumentos, ele deu prazo para que isso acontecesse. E o prazo era a lei de parcelamento. Ela teria que trazer o regramento de como aplicar a outorga onerosa. Algumas pessoas olham para esse instrumento e analisam ele como um instrumento arrecadador. E não é. Ele não pode ser visto como um instrumento de arrecadação. Ele é um instrumento de planejamento da cidade. Então, o que nós chamamos da outorga onerosa? A outorga é uma troca. É uma troca no formato de dinheiro para o direito de construir. O princípio de que se fala da outorga onerosa, isso vem lá, né, dos princípios, né, trazidos da Inglaterra, que diz no nosso Código Civil que você tem direito à propriedade que você é proprietário. Né? Uma coisa assim meio que óbvia. Então, se você tem um terreno de 1.000 metros quadrados, você pode construir 1.000 metros quadrados. Você não tem mais do que isso para você construir. Tá? Porém, as construções têm muito mais do que isso. Então, você começa a construir isso para cima. Né? E aí, quando você começa a construir para cima, ele traz um outro princípio de urbanismo que é solo criado. Você está criando um solo para poder colocar edificações. Né? Então, nesse princípio, o que o planejamento urbano traz? Tudo bem, eu vou criar o solo, mas você vai ter que pagar por esse solo. Seria como se você comprasse o terreno do seu vizinho. Então, se você tem 1.000 metros quadrados e os recursos te obrigam a só construir 500, por exemplo, você pode então construir 2 pavimentos, porque o 500 de baixo com o 500 de cima dá os 1.000 que você precisa. Ah, mas eu quero construir 10.000 metros quadrados. Mas como você vai construir 10.000 se você não tem um terreno de 10.000? Então, esses 8.000 a mais, você vai comprar da cidade esse direito de construir. Você compra... Por que eu tenho que comprar isso? Porque naquele terreno que foi previsto ter uma edificação de uma família de 5 pessoas, eu vou ter agora 20 unidades de moradia com família de 5 pessoas. Então, eu tenho 100 pessoas que vão usar água, que vão colocar o esgoto, lixo, vão vir de carro, vão usar as praças públicas. Então, eu tenho um número muito maior de pessoas usando aquele espaço que não foi previsto para isso. Então, essa outorga, ela tem que ser revertida em benefícios para aquela região onde o empreendimento vai acontecer, para que a prefeitura possa, né, fazer o investimento naquele local. Então, quando o Estatuto da Cidade trouxe esse instrumento da outorga onerosa, é você dividir o ônus com quem ganha o bônus. Tá? Então, é isso. Então, os custos que ficariam para o poder público, nós temos que diluí-lo.
Porque se eu não fizer a diluição com quem está fazendo o empreendimento, isso vai sair apenas do IPTU. Mas eu tenho pessoas que moram numa outra região da cidade, que não está se beneficiando com nada que está acontecendo ali, mas o IPTU dela, em vez de trazer benefícios lá para o bairro que ela mora, vai trazer para essa região. Então, não. Então, quem traz esse empreendimento para esse local, se ele vai gerar uma demanda maior, então nós vamos ter que onerar essa situação. Então, é para isso que ele vai acontecer. E a história da outorga, a gente vai ter que analisar, por exemplo, uma região que eu já tenho muita escola, que eu já tenho uma estrutura de saneamento boa, que eu já tenho água, tenho esgoto, que eu não preciso, né, ter nenhum investimento maior, então nesse local a outorga pode ser menor, porque eu não tenho tanto investimento para fazer. Mas em alguns locais que eu já sei que eu não tenho essa infraestrutura toda, que o poder público vai ter que fazer, então nós vamos ter que cobrar. Então, essa diferença, né, dos valores da outorga vão estar por conta disso. Em que regiões, né, que a gente vai estar, como é que vai ser essa cobrança? E nós chegamos à conclusão, depois de muitas discussões, que nós teríamos um hiato, né, para podermos nos adequar. Então, nos primeiros 3 anos, essa outorga não será cobrada. Uhum. Tá? Depois disso, ela vai ser cobrada de forma escalonada. Então, você vai ter um percentual nos primeiros anos, depois um pouco maior, e somente daqui a 10 anos é que a gente vai cobrar a outorga por inteiro. Porque a gente vai saber já aonde estão os investimentos que temos que fazer. E essa diferença de localização da outorga, né, que de preço, vai ser definido pelas UOPs, né? As unidades de ocupação planejada. Isso. As UOPs, a gente... Até explique melhor, eu acho que nem todo mundo aqui sabe o que são as UOPs. Olha, as UOPs, a gente vem discutindo já há muito tempo essas unidades, né? A gente achava que a cidade já tem um tamanho grande, um tamanho, né, já físico, que não dá para ter um planejamento único. Nós temos que dividir algumas células para a cidade. Aí veio, vamos discutir por bairros, mas não é por bairro, porque os bairros também são muito fracionados. Nós já tínhamos na cidade uma divisão chamada subsetores, mas que eles são pequenos também. A gente achava que não dava para ser. Então, resolvemos, né, identificar uma outra forma de dividirmos a cidade. Então, veio essa ideia de criarmos unidades, né, de ocupação planejada. Então, vamos planejar como é que essa ocupação vai acontecer. Nós dividimos a cidade em 22 células, né? Essas células, a gente agrupou diversos subsetores, utilizamos avenidas, utilizamos os córregos para fazer as divisões físicas, porque existe uma relação também com a quantidade de pessoas que moram nesse local. Como o censo também trabalhou por subsetor, a gente precisava saber então quantos moradores, então também utilizamos essa subdivisão que o IBGE iria utilizar para poder fazer o censo de população. Porque aí eu vou saber, então, quantas pessoas moram em cada UOP. E aí nós vamos identificar, dentro dessas UOPs, primeiramente, a centralidade, né? Que seria o centro nervoso, o centro ativo daquela unidade. Então, pegar um exemplo real. O Jardim Paulista. Eu sei que no Jardim Paulista eu tenho essa centralidade em 2 ruas, Henrique Dumont e a Camilo de Matos. Tá? Então, existe um binário, né, viário, uma rua vai e a outra vem. E nessas 2 ruas eu tenho uma quantidade muito grande de comércios, de serviços. Então, tem bancos, supermercados, tem universidade, todo desse eixo. Então, com isso, eu sei que ali tem corredor de ônibus, então eu tenho um deslocamento fácil. Né? E a gente vai, então, trazer o quê? Incentivos para que nessas centralidades apareça moradia. Alguns bairros, nós sabemos que ele tem baixa moradia. Então, eu vou incentivar moradia. Outros bairros, eu tenho bastante moradia, mas eu não tenho trabalho. Então, nós vamos incentivar trabalho. Outros locais, eu não tenho serviços. Eu não tenho equipamentos públicos, eu não tenho escolas. Então, a gente vai começar a incentivar o aparecimento de cada uma dessas necessidades para essas unidades de ocupação planejada, e com isso a gente vai reduzir a necessidade de você ter que sair dessa unidade para comprar pão, para ir ao banco, para poder estudar ou ter local de trabalho. E você reduz, então, a necessidade de deslocamento das pessoas, então você vai reduzir a necessidade de carros atravessando a cidade, porque você vai encontrar boa parte do seu dia a dia ali naquela unidade, e vai ter também o quê? Moradia, porque a gente sabe que a moradia é a melhor atividade para aumentar segurança.
porque sempre tem alguém na janela, sempre tem alguém olhando. Então é necessário que a gente traga moradia para esses locais que nós não temos moradia. Por exemplo, o Boulevard. O Boulevard, era um bairro nobre, só tinham casas grandes de pessoas que eram ricas na cidade, e com o tempo eles foram mudando para outros condomínios, foram se distanciando. E ali ficou, na verdade, uma região comercial. E ninguém mais quer morar naquele local. E não podia ter prédio. Era proibido ter prédio naquele bairro. Uma lei municipal proibia isso. Então, o que nós fizemos? Nós quebramos isso. Então, nós vamos incentivar que você tenha moradia no Boulevard. Entendi, mas agora eu fiquei na dúvida. Porque até então eu tinha entendido que a partir do momento que já tem uma restrição de loteamento naquele bairro, naquele loteamento, a UOP não mudaria essa restrição. Não, quando existe uma restrição de condomínio, essa restrição cartorial. Se tem a restrição cartorial, nós não vamos mudar. Tá. É que o Boulevard não era restrição cartorial, era restrição eu achei que era. da lei municipal. Era a lei municipal que não permitia, não era cartório. Diferente, por exemplo, o Canadá. O Canadá tem restrição cartorial. Ela sofreu com o Canadá. O Jardim Canadá, eu preciso fazer aqui uma saudação aos moradores do Jardim Canadá, porque, na verdade, foi um bairro que demonstrou realmente o seu poder de democracia. Eles foram a todas as reuniões das audiências públicas, levando as suas demandas. E é isso que é necessário, que a população perceba que ela precisa levar as suas demandas. Porque como poder público, você tem uma visão de planejamento, mas eu tenho que ouvir a sociedade. Por isso que são as audiências públicas, elas são abertas. Se as pessoas não trazem nenhuma reivindicação, eu vou entender que não existe uma reivindicação. Então prevalece apenas a análise técnica. O Canadá não foi assim. Eles deixaram bem claro, nós queremos que seja assim. Por mais que a gente entendia naquele momento que não teria mais o perfil, eles quiseram que fosse mantido o uso residencial. E foi mantido. Então, assim, eles têm lá uma restrição cartorial que eles não quiseram que fosse alterado. E isso foi respeitado lá e em todos os demais bairros que têm restrições cartoriais, isso foi respeitado. Mas o Boulevard não tem. O Boulevard, na verdade, é uma legislação municipal. Então, a gente entendeu, né, que Então, o Boulevard, ele é uma unidade única. Quando eu falo Boulevard, ele pega tanto o Boulevard como o Alto da Boa Vista. Né? Toda aquela região é a chamada UOP 06 Boulevard, tá? Onde nós vamos trazer alguns regramentos para incentivar a moradia. Bom, qualquer prédio? Não, tem restrição de altura. Qualquer ocupação? Não, tem restrição, né, de taxa de ocupação. Então, assim, vai ter restrições. Mas a gente quer trazer moradia porque é uma forma de aumentar o incremento até de segurança do local. Sim. Porque a hora que 18 horas, quando fecha o comércio, aquilo fica deserto. As poucas moradias que acontecem lá, elas ficam até inseguras, porque tem pouca gente circulando. E durante o dia aquilo é, né, um fervor. Super movimentado. Então a gente quer equilibrar isso. Entendi. A gente também, eu acho que consegue falar muito sobre as questões... Você quer ter uma? Não foi. A questão do patrimônio público, né? Também temos Patrimônio histórico. Olha, essa foi uma outra discussão que também trouxe muito calor para nossas audiências, né? Você participou de algumas reuniões, não participou, Mi? A cara dela. A Mirella faz parte do Compag, sabe, né, o que eu estou dizendo, né? Assim, claro, o prefeito deixou bem claro isso. É desejo dele respeitar o patrimônio. Ele deixou muito claro isso nas audiências. Então, assim, é um desejo político que o patrimônio seja respeitado, tá? E a gente vai trabalhar, né, nesse sentido. O que a gente precisa desmistificar é que não é porque ele é tombado que ele não pode sofrer alterações. E as alterações que eu digo são dos usos. Então, assim, é tombada uma edificação porque ela tem uma linha arquitetônica que deve ser respeitada. Ótimo, então eu não vou mexer na sua estrutura arquitetônica, não mexo na sua fachada, mas, de repente, o que tem internamente, ele pode ser alterado. Ele foi construído para ser uma residência, mas ele pode ser um restaurante, né? Nós temos aí aquele restaurante, ali me fugiu agora, na Álvares Cabral, que virou um restaurante. Ali perto do Coque? Isso. Aquela casa maravilhosa. Então, aquela casa, ela esteve para ser demolida, para ser um posto de gasolina. E isso há muito tempo, porque eu já fui também do conselho, eu lembro disso, né? Na década de 90, havia uma intenção de ser um posto de gasolina.
E os herdeiros, todos queriam vender, apenas uma das herdeiras... Palacete, isso, Palacete. Apenas uma das herdeiras que morava fora do país que não queria que ele fosse vendido. E houve uma discussão muito grande, foi, até que ele foi comprado, né, por uma pessoa que gosta de patrimônio e resolveu restaurá-lo. Então, teve ação da universidade, que fez o levantamento, um trabalho muito legal do pessoal que restaurou, e ele conseguiu botar aquilo, né, para funcionar e manter as características. Então, aquilo era uma residência, virou um restaurante, sem nenhum problema. Então, eu posso alterar o uso, né? Nós temos outras situações... Isso é muito mais atrativo, né? Até mesmo para as pessoas usufruírem desse espaço, entender a história de quando que é essa construção. Eu acho isso importante, trazer a população para dentro dessas edificações e não simplesmente tombar e deixar lá, sem mexer e virando só ruínas, né? Olha, Mirella, outro exemplo muito feliz, a biblioteca Sinhá Junqueira. Exato, ficou lindo. E olha que essa reforma é da época que você me dava aula. Então, assim, era... Mirella entregando a idade aqui, É porque era incrível poder ter esse contato. E eu lembro quando ela estava toda fechada, eu tive a oportunidade de conhecer a restauradora que estava à frente dessa obra. Ela falou, vem conhecer. Então, assim, eu entrei no canteiro de obras e vi ela pintando, sabe? Restaurando as pinturas, os murais. E isso é trazer essa riqueza da história da cidade. Então, nós queremos preservar, obviamente, o que tem que ser preservado. Existe uma grande discussão que é chamada área de ambiência, que esse é um ponto que pega muito, né? Ah, mas não pode se mexer nada até um raio de tantos metros. Não é que não pode mexer. Pode mexer. Tá? Apenas o que a gente quer é analisar se nesse entorno tem ou não tem interferência na situação. Um bom exemplo de entorno foi a decisão do tombamento do Quarteirão Paulista, que ele, de uma certa forma, o Estado, né, que é o Condefat, ele autorizou a verticalização nas ruas laterais. Então, aonde você tem a Duque de Caxias e a General Osório, tá? Você poderia verticalizar, porque já tinha verticalização ali quando foi tombado, tá? Mas lá na Amador Bueno, ou seja, para trás do teatro e para frente do teatro, tá? No sentido do olhar, você não pode verticalizar. Então, você mantém o olhar e o skyline da edificação, tá? Mas o seu entorno você pode mexer. Então, essas regras é que a gente vai trazer agora, né? Com um mapa que a gente vai estar produzindo da zona de proteção ao patrimônio. Então, nós já temos algumas áreas que foram preservadas nessa lei, como a 9 de Julho, como Bonfim Paulista e como um pequeno núcleozinho histórico no centro, onde você pega o Quarteirão Paulista, pega a Antártica, alguns bens já tombados. Tá? Nós vamos fazer agora um mapa maior, né, pegando uma região maior, isso tudo vai ser estudado tecnicamente, vai ser apresentado, né, para a sociedade nas audiências, como é que a gente deseja esse mapa, para que se tenha a preservação. Para que as pessoas entendam que os bens tombados, eles não são um estorvo para a cidade, não, dá para conviver muito bem com o desenvolvimento, isso é uma coisa assim pacificada. E o que é interessante, que a gente também trouxe nesta lei, o proprietário do imóvel tombado, ele sempre se sentiu lesado, porque ele era dono do imóvel e ele não podia fazer nada com aquele imóvel. Né? E aí, de novo, o exemplo da outorga, a gente conseguiu fazer nessa lei a chamada transferência do potencial construtivo. Então, imagina de novo o exemplo. Você tem um terreno de 1.000 metros quadrados e você tem uma construção nesse terreno tombada de 300 metros. Você não pode derrubar essa edificação. Então, aqueles 700 que você teria direito, tá? Você não pode utilizar. Então, você pode vender. Então, a outorga onerosa da empresa, em vez de ela comprar do poder público, ela pode comprar desse proprietário. Ela vai fazer uma construção que ela precisa de 700 metros a mais, ela compra de você, proprietária. Que interessante isso. Isso deixa a pessoa sem se sentir lesada, né? Porque muita gente fala, nossa, eu não quero de jeito nenhum tombar meu imóvel, porque eu não vou poder fazer nada. Outra coisa que a gente tem, né? Tem um conjunto de benefícios já colocado na lei que você vai ter se você for do bem tombado. Então, você não paga IPTU. Vai fazer a reforma, você não paga ISS, você não paga nenhuma taxa do município. Você tem vários regramentos possíveis de benefício porque o teu bem é tombado.
Tá? Isso está colocado nessa lei. Tá? E vai poder também ter o potencial de transferência para áreas ambientais. Tem muitos proprietários que são donos de áreas, né? Ele tem uma área ambiental muito grande que ele tem que preservar, então ele não pode desmatar, mas ele reclama, eu tenho essa área toda que eu não posso usar. Pode, você pega essa metragem e você vai vender para quem tem que comprar o direito de construir. Então, o direito de construir não vai só para o poder público, você pode fazer uma negociação com essa Ai, área. gente, desculpa, eu acho isso muito confuso. Muito confuso toda essa história. Não, mas não é confuso, porque olha, obviamente vai estar gravado isso na sua matrícula, mas se você tem esse terreno de 1.000 metros quadrados, a tua construção só tem 300, você teria o direito de construir mais 700, mas você não pode porque é tombado, entendeu? Aí ele vai fazer um prédio, ele está precisando comprar 3.000 metros quadrados para construir. Por quê? Porque ele tem 1.000 metros, ele quer fazer 4.000 metros. Então, ele tem que comprar 3.000. Ele compra 700 de você, tá? Então, ele vai pagar para você. O valor, ele paga para você. E você vai lavrar na tua matrícula que você vendeu esse direito, tá? E ele pagou para você. Então, ele negocia direto com você qual é o valor que ele tem que cobrar. Então, assim, você se beneficia porque você vende uma área que você não pode utilizar, entendeu? E ele que pode comprar, negociar com você, aí é negociação de venda, entendeu? Aí ela tem uma área ambiental de 2.000 metros quadrados que ela não pode desmatar. Mas é dela, mas ela não pode desmatar. Tá bom, ela pega essa área, essa metragem quadrada de 2.000, ela vende para ele também. E aí então ela vai ficar feliz porque ela está preservando, mas ela ganhou dinheiro para preservar isso. E as isenções dos impostos depende se você está mantendo o teu imóvel. Então, se o seu imóvel mantém as características, tá? Você vai ter esses benefícios, tá? Então, seria a mesma coisa que você pagar um imposto para a prefeitura e ela ir lá cuidar do teu imóvel. Não, você cuida do seu imóvel, você mantém ele com características adequadas, entendeu? E a prefeitura te isenta de todos esses impostos, essas taxas municipais. É uma forma de incentivar e valorizar o imóvel. Por que a gente trouxe isso? A decisão do tombamento, quando ela é trazida para o imóvel, eu estou dizendo para o proprietário que o imóvel dele interessa para toda a sociedade. Então, ou seja, você é dono do imóvel, você não pode mexer. Por quê? Porque toda a cidade deseja ter esse imóvel como preservado. Ótimo. Então, essa cidade, essa sociedade, tem que dar algo em troca para ela. E como é que se recebe algo em troca? Através das taxas e dos impostos municipais. É uma de barganha. Que aula, né, Mirella? Tá sendo... Tô me sentindo na faculdade. Mas é interessante a gente observar, porque às vezes as pessoas que não conhecem a questão da outorga falam, então é só pagar que eu posso construir quantos pavimentos eu quiser. Não necessariamente, gente. A gente também tem que observar a questão do Comar, que não pode. O Comar, ele define uma altura específica, porque pode passar o avião ali e dar interferência, dar acidente e tudo mais. Então, não só a prefeitura, ela vai liderar essa parte de pavimentação, de quantos pavimentos. Também tem outros órgãos que seguram a gente para não fazer aquele prédio gigantesco. Mas então, Lanchotti, falando em prédio, também tem a questão da fachada ativa, da fruição. Isso. Para mim era quase a mesma coisa. Você falou que tem diferença. Você pode explicar para a gente um pouco? Já explica certinho o que seria uma fachada ativa. Vamos lá. A fachada ativa é um princípio que a gente andou estudando. Isso também vem dos modelos europeus, mas em São Paulo já se utiliza isso há muito tempo, tá? Posso só contar uma coisa? Você falou do modelo europeu, né? Então já tem, acho que um background aí, né? De onde veio. A questão da outorga, voltando um pouquinho ao assunto, também tem uma experiência de outros locais? Ela vem de um... Sim. A outorga vem quase do século passado. Isso já é estudado na Inglaterra, né? Isso já vem... Já sendo usado, assim. Sim. Que ela não usava o termo outorga, usava o termo solo criado. Né? Você está criando o solo, isso já era comercializado. O plano diretor de São Paulo de 1990 já trazia isso para algumas regiões de São Paulo. É uma coisa experimentada. Já. Muitos municípios já utilizam isso. Quem utiliza muito bem, faz muito bom uso dessa outorga onerosa é Balneário Camboriú. Todos aqueles edifícios que são altíssimos lá em Balneário Camboriú. Fazem sombra na praia. Isso. Todos eles pagam outorga onerosa. Então, em 2000
11, 12, acho que eu fui a Balneário Camboriú, fui ter uma reunião com o secretário de planejamento na época, porque houve um estudo aqui em Ribeirão Preto que queriam colocar um teleférico unindo os parques. Já viram isso? Não. Não. Tinha um projeto. Pois Fiquei é. imaginando como é que seria. Tinha um projeto, né? Foi apresentado aqui um projeto. Logo que teve o projeto do calçadão, a reforma do calçadão, Aham. Uhum. no mesmo projeto, tem tá na internet, isso quem quiser pode ver. Tem um projeto complementar, que estava só no estudo preliminar, que ele unia o Parque Raia, o Parque Jabali, ele viria por toda a 9 de julho, iria descer na Santa Luzia, passar no Maurílio Biagi, e ali no Maurílio Biagi ele bifurcava, indo para a USP e indo para o Tom Jobim. Tá? Bom, era um teleférico. E por que isso foi feito? Porque naquela época o Ministério das Cidades tinha implantado um teleférico na favela do Alemão, né? E havia um interesse que outras cidades fizessem teleféricos para que empresas se interessassem em produzir um teleférico. Balneário Camboriú fez um teleférico, tá? Porque eles têm uma praia muito gostosa que fica do outro lado do morro, que para ir de carro você tem que andar acho que 17 quilômetros. Uhum. Então eles resolveram fazer o quê? Um teleférico, sobe no morro e desce na praia direto. Tá? Então eu fui lá conhecer esse teleférico para ver se isso seria viável aqui em Ribeirão Preto. Entendeu? Um trambolho. Desculpe, né, quem está me ouvindo, né? Mas é uma situação assim, a estrutura para aquilo ficar de pé, a estrutura metálica para segurar o teleférico, ela não dava para utilizar aqui. Imagina aquilo, eu fiquei imaginando aqui na 9 de julho inteiro, né? Nossa. Seria assim, doideira. Eu já tinha visto um teleférico lá em Lisboa, quando teve a Expo Lisboa, eles fizeram um teleférico, ele é todo sutil, delicado, não era isso que ia ser feito aqui. Então, obviamente, isso foi descartado, não foi para frente, ninguém defendeu e o assunto morreu. Mas o projeto existe, tá? Então, quem quiser ver, tá aí na... Procurar depois, é isso. Tá na internet. Tá procurando no Google, hein? Com certeza. Eu vou dar uma pausa agora no episódio para dar um recado bem importante. Você sabia que a IARP tem 2 grupos temáticos? O IARP Jovem e o IARP Mulher. Nesses grupos, a gente reúne para conversar sobre temas próprios de mulheres e jovens profissionais. Você que ainda não é associado, participe. Se associe à IARP, participe dos grupos. Com esse grupo a gente consegue trazer mais assuntos como esse, a gente consegue trazer discussões para a IARP, a gente consegue trazer temas importantes, a gente consegue trazer cursos, porque a gente descobre o que os jovens, o que as mulheres, o que os profissionais estão procurando, né? Então faça parte, entre para a IARP e entre para nossos grupos. Agora voltando, né? Eu interrompi, né? A fachada ativa, desculpa. Deixa eu dar uma respirada aqui, que eu fico sempre nervosa na hora de dar esses recados. Gente. Mas olha, você falou da IARP, eu tenho falado isso para os meus alunos, a importância que existe dos profissionais de estarem realmente ligados a uma entidade municipal. Tá? A gente sempre está associado, né? O pessoal usa, mas eu já pertenço ao CAL, já pertenço ao CREA. Gente, são coisas diferentes. Uhum. O CREA e o CAL são autarquias públicas. A IARP não. Ela é uma associação, tá? E isso é muito importante, porque se a gente deseja que algo fique melhor, tanto na nossa área profissional, como na cidade que a gente mora, eu tenho que participar. A gente precisa se envolver, né? E a IARP já... de longa data, né? Acho que desde que nasceu, ela já teve essa preocupação em trazer essas contribuições. E ela foi muito importante para a gente, desde o Plano Diretor de 95, que eu já estava aqui na prefeitura, né? E em todos os momentos, a participação sempre foi assim, muitas vezes reuniões são lá dentro. Sim. E hoje a gente está vendo, inclusive, as discussões da região metropolitana acontecem dentro da IARP. Por quê? Porque ela está expandindo também para a discussão regional. Então, é legal fazer essa chamada, né? Porque realmente, né, já fui diretor, sou associado e acho que é importante os profissionais estarem, assim, antenados, né? Que é um conjunto, né? Ali você tá conversando, engenheiro, civil, agrônomo, arquiteto... Todas as áreas, você tem contato com as grandes lideranças também, né? Você aprende, você lida com desde o mais novo, que acabou de entrar, acabou de formar, até as pessoas que já têm
sei lá, eu vou chutar, uns 75 anos de formado. Assim, tô brincando, mas tem gente lá que tá formada há muito tempo, que dá uns conselhos ótimos. Isso é bom. E Essa vale a troca, pena. essa renovação é muito importante. importante. Sim. É. Mas voltando à sua pergunta. fachada Isso, ativa então vamos e lá. a fruição, pelo amor de Então Deus, eu vamos quero lá. entender essa diferença. Ó, a fachada ativa. Então, esse conceito que a gente trouxe foi também voltado para uma questão de segurança. É fazer com que as pessoas que utilizam a calçada, elas estejam muito próximas do serviço que acontece dentro das lojas, Uhum. tá? Vou pegar um exemplo do que acontece, né, num centro comercial bem sucedido, o shopping center, Uhum. tá? Você pode ver que no shopping center você tem as lojas e você tem vários quiosques que são colocados no centro da circulação, que te obriga a fazer o quê? Andar perto da loja. Esse conceito nós levamos para a última reforma do calçadão. Se vocês repararem, antigamente o mobiliário ficava perto da edificação e você circulava no centro do calçadão. O que nós fizemos agora? Nós trouxemos para o centro a proposta do mobiliário, os bancos e as árvores, que te obriga a andar na frente das lojas. Uhum. Porque é um centro de compras, então você tem que circular perto das lojas. A fachada ativa é fazer isso, fazer com que a fachada da sua edificação, ela fique no alinhamento da calçada, Uhum. para ser um centro comercial. Porque você vai aumentar a segurança de quem anda na calçada e de quem está na loja. Pra não ficar com aqueles muros de condomínio Isso. fechado, né? E aí você tem que ter abertura, você tem que ter portas e janelas. Ou seja, quem passa na calçada vê o que acontece dentro da loja e quem está dentro da loja está vendo quem passa na calçada. Essa troca faz com que o comerciante ele fique mais bem sucedido, porque ele vai ter um produto oferecido em quem passa na calçada. Se você fizer a fachada ativa, que é algo que mostra realmente o edifício tendo vida para quem passa na calçada, você vai ter alguns benefícios, como os recuos. Você Uhum. pode colar a edificação comercial na calçada. Tá. Senão, você vai ter que recuar 5 metros. E a gente quer que você colhe aqui na frente, tá? Para poder aumentar. Também nos interessa que as calçadas fiquem um pouco mais largas e humanizadas. Então, você também pode humanizar. Você pode aumentar a sua calçada. Aquele trecho que você aumenta, se você quiser, você pode doar ao poder público, porque aí você reduz o teu IPTU, que reduzir o teu tamanho do Aumentar lote. para dentro do recuo. Fazer um recuo. Você recua a edificação, isso também pode, né? Ah, mas vai ficar cheio de dentes? No começo vai. Mas não, acho que é o momento que você vai ter uma calçada mais agradável. Você vai poder colocar bancos. Nós estamos incentivando o aparecimento dos parklets, que é a troca da vaga do carro Uhum. por uma extensão de Já calçada. tem um parklet ali na frente do período segundo. Isso. Mas nós vamos ter outro. Nós estamos com 5 sendo estudados para serem colocados aqui no centro. Teve uma palestra na EARP sobre parklet. Aí eu... É muito legal. É uma coisa muito legal que a gente quer o quê? A gente quer a rua mais ativa. A gente quer que as pessoas usem mais a rua. Então, essa é a fachada ativa. É você fazer a edificação chegar dentro do alinhamento. A fruição são aqueles edifícios que permitem você passar dentro do edifício e sair do outro lado da rua. Uhum. Então, a fruição... Então, a fruição, ela faz com que aquele espaço que ainda é privado, que é dentro de um lote, mas você fez a edificação mais alta, então você, que tudo em pelotismo, você consegue cortar por dentro do bairro e sair do outro lado. Então, você faz com que a população também circule dentro do bairro, tem essa integração de uma rua com a outra, com as atividades comerciais que vão surgir ali. Então, essa é uma fruição. Alguns bairros talvez não vai ter esse apelo, né? Porque você não tem tantas atrações de um lado como de outro. Mas outros bairros têm. O centro tem muito essa atração. O Boulevard tem muito atrativo para isso, de você fazer tanto a fachada ativa, como você fazer a fruição. Esses instrumentos, eles são instrumentos de incentivo. Então, se você fizer essas atividades, você vai ter outros benefícios em troca. Ele não é obrigatório. Você não é obrigado a fazer a fachada ativa. Mas se você faz fachada ativa, por exemplo, então você pode colar no alinhamento. Então, esse é um benefício. Ah, não quero fazer? Então, você vai ter que recuar 5 metros. Entendi. Tá? Então, esses instrumentos é o que a gente vai trazer com as UOPs, porque em algumas UOPs a fachada ativa é bem-vinda, outras UOPs não.
né? Alguns bairros que você não tenha tanta circulação de pessoas, ou bairros que você não tenha rua do outro lado, que consiga atravessar, então talvez a faixa ativa não seja tão interessante. Então a gente vai estudar depois o UOP por UOP para dizer o que pode ser em cada uma delas. É até interessante, estudar depois, né, o UOP. Quando lançou essa lei, eu achei que as UOPs já estavam definidas, elas ainda não estão. Cada UOP vai ser, ainda, as leis dessa UOP vai ser estudadas, a prefeitura tem quantos anos para As UOPs, elas já estão definidas quais são os tamanhos delas. Mas as restrições dessas UOPs? Elas vão ser feitas agora. Então, nós estaremos semana que vem já lançando a portaria com a comissão, que vai iniciar, porque nós temos um compromisso de começar 90 dias após a lei. E, né, isso vai acontecer agora, dia 15 de julho. E até 2 anos para finalizar. Até 2 para finalizar. Tá? Então, esses são os estudos. E essas definições dessa UOP, né, dos regramentos dessa UOP, as restrições das UOPs, elas vão ser abertas ao público? Sim. Por exemplo, igual o Jardim Canadá, os moradores foram lá para ajudar a definir? Todas as UOPs, elas precisam ser leis complementares. Uhum. Então, elas precisam de maioria absoluta na votação da Câmara. Então, cada uma tem que ser uma lei. Né? E todas as leis têm que ter audiências públicas. Então, nós vamos fazer os primeiros estudos, fazer os primeiros regramentos, e aí vamos chamar a população. E vamos tentar fazer reuniões aonde são as UOPs. Então, a primeira UOP, que é a chamada UOP Central, a 01 Central, ela pega o Quadrilátero Central, os Campos Elíseos, a Vila Tibério, o Jardim Paulista, Paulistano e Vila Seixas. Tudo isto é uma única UOP. Dentro dessa UOP, nós vamos desenvolver o chamado PAR, que é Plano de Ação Regional. Tá? Então, esse plano, a gente pode chegar à conclusão de que na UOP Central eu tenho um plano para o Quadrilátero, um plano para a Vila Tibério, por exemplo. 2 planos para os Campos Elíseos, um plano para o Paulista e Paulistano juntos e um separado para Vila Seixas. Então, cada UOP pode ter mais de um par. Pode ter mais de um par. Entendi. Tá? O Boulevard é único, pode ser que tenha um par só. Tá? Então, assim, não existe um regramento de quantos par. Vai depender dos levantamentos, de entender as centralidades. Porque o Quadrilátero Central, ele é uma enorme centralidade, embora eu tenha ali a região da Praça 15. Tá? Então, eu tenho comércio espalhado para vários lados. Mas eu tenho, ali onde é Higienópolis, por exemplo, uma quantidade maior de moradia do que de comércio. Mas eu vou nos Campos Elíseos, eu tenho a Saudade, ela tem um potencial. Aqui do Junqueira tem outro potencial, entendeu? Aí eu tenho o limite da Independência e eu tenho a Costa e Silva, tá? Então nós vamos estudar ainda se vai ter 1, 2 ou 3 centralidades naqueles bairros, porque o bairro é muito grande, ele tem características muito diferentes, né? Eu tenho uma região que é muito industrial, eu tenho uma região que é mais antiga, né? Mas tudo aquilo é Campos Elíseos. Então a gente vai ter que estudar caso a caso. Entendi. E também vamos ter agora diferenças, né? Baseado na lei passada, no coeficiente de aproveitamento, né? O coeficiente de aproveitamento, tecnicamente, eu até preferia que ele tivesse sido um pouco diferente. Ele acabou regrando o máximo 5 para toda a cidade. Não houve uma diferenciação. Tá? Ele poderia ter sido um bom instrumento para a negociação das outorgas e dos instrumentos. Né? Eu poderia trazer um potencial maior ou menor de acordo com o que se deseja para cada UOP. Mas hoje ele ficou, na verdade, ele pode chegar até 5 em qualquer região da cidade. Entendi. Uma coisa que é interessante, lá na IARP tivemos, quando o Luiz falou, a gente usou até Balneário Camboriú como exemplo de algumas coisas que aconteceram, mas eu acredito que o Lanchotte talvez estava presente. Uma palestra de um funcionário de Curitiba. Isso, estava lá. Falando sobre como funcionava as outorgas de Curitiba. E lá eu senti que era bem maleável, porque, por exemplo, a cidade quer investir nesse local. Então, nesse local, eles direcionavam, aumentava, diminuía IPTU, aumentava, diminuía o valor das outorgas, e isso era móvel. Não, aqui... não está tendo mais investimento aqui, já atingiu. Vamos focar naquela. Então, aqui eles voltavam, tipo, o IPTU não sei se é o que está ocorrendo, foi o que ele disse na palestra. Aqui eles voltavam o IPTU para X, em vez de
tipo, metade. E aqui, que eles queriam mais investimento, eles desciam para incentivar a empresa a querer investir naquele local. E eu achei interessante esse plano de ser móvel, né? De ter essas mudanças. E com essas UOPs não tem, né? Vai ser fixo. A partir do momento que foi definido... Não, porque eu posso fazer também esse regramento com os pais. Ah! Sim, Curitiba. Viu? Valeu a pena a valeu. palestra! Opa, Curitiba, eu conheço o pessoal de lá, né? Eu não lembro o nome do profissional que veio. Daqui a pouco eu me lembro do nome dele. A gente conversou, né, muito sobre isso. Eu tenho muita amizade com a irmã dele, que também é arquiteta, que foi quem nos recepcionou na visita na Alemanha. Ela mora na Alemanha, né? Esse grupo que eu estava comentando, que a gente faz as viagens, né? Ela que nos recepcionou lá em Berlim. Mas assim, a gente utilizou alguns conceitos, tem alguns que ainda não vou divulgar, mas que a gente já pegou. Dá um spoiler! Que a gente vai tentar, né, trazer para a discussão das UOPs, que a gente acha que é muito interessante, que vai sem incentivo, tá? Mas deixa a gente... No próximo podcast eu te conto. É super interessante isso, né? Porque às vezes tem os vazios urbanos e essa diferenciação, às vezes, incentiva a empresa a ocupar aquele vazio e não ficar com aquele terreno ali juntando lixo. Olha, Fabíola, a gente tem estudado o que acontece em outros municípios, né? Isso acontece com qualquer pessoa que trabalha com planejamento, você vai lendo o que acontece em outras cidades, você traz... as coisas positivas, algumas coisas que são positivas, você aprende com aquilo que não deu certo em alguns locais, e muitas propostas que a gente busca até fora do Brasil, a gente faz a chamada tropicalização, ou seja, você faz uma adequação para a nossa realidade. Mas são estudos que a gente viu ali fora. A questão da ciclovia, né? Eu já tinha ido para Amsterdã, já tinha visto o potencial de lá, mas o de Copenhague foi mais interessante porque ele foi planejado. Tá? E não foi uma mudança, né? Eles demoraram 40 anos para conseguirem trazer. 40 anos é uma geração. Então, tem muitas coisas que você apresenta hoje nessa visão nova do planejamento urbano, nessa visão de novas cidades que a gente falou, como Smart City, que a gente estava falando aqui agora há pouco, que algumas pessoas são mais resistentes. Mas como? Mas isso nunca vai dar certo. Claro que vai dar. Tá? Agora, não é uma mudança que amanhã começa a ser assim. Por isso que alguns instrumentos a gente trouxe, né, ao longo do tempo. A outorga onerosa, mas é 10 anos, gente, não faz mal. Ele é um conceito que a gente vai trabalhar, o valor é baixo, então todos os parâmetros que foram colocados é um valor baixo de investimento, não é nada absurdo, mas é um conceito que a gente vai começar a criar dentro da dinâmica, que ao longo do tempo isso vai estar assimilado, como foi vários, né? A gente já aumentou recuo, já reduziu recuo, a gente já liberou gabarito, a gente abaixou gabarito. Isso depende muito, né, de uma visão de planejamento que a gente quer trazer para a cidade. E essa visão da legislação é uma visão contemporânea de você olhar para a cidade, para que o poder público ele não tenha tantas regras, né? Deixa que os arquitetos, os engenheiros pensem nesses projetos. A gente tem que dar abertura para surgir coisas novas, né? A gente teve uma grande discussão sobre o número de vagas, por exemplo, né, de estacionamento. Nós tínhamos no passado uma obrigatoriedade de ter 4, 5 vagas, uma vaga para cada... Havia uma quantidade enorme. Mas como que você vai exigir o número de vagas se nós estamos fazendo um grande investimento em mobilidade urbana? Né? O Ribeirão Mobilidade está incentivando você a não ter carro. Então não faz sentido eu obrigar que você tenha vaga. Hoje temos a não obrigatoriedade de vagas, né? A gente consegue entregar alguns apartamentos sem vagas. Em compensação, agora temos a vaga de visitante, que antes também não era obrigatória. E agora passou a ser, dependendo da quantidade de unidades. Então, tivemos essa mudança, é uma mudança boa, né? Porque está incentivando realmente a mobilidade. Então, vai ter que trabalhar junto com também uma lei nova de mobilidade, que não existe ainda, ou já existe? Não, já existe. Ela foi aprovada a semana retrasada, a lei já está valendo, né? E ela vai ter agora... Preciso ler. E ficou muito fantástico, olha. Conteúdo. Ai, meu Deus, olha, um conteúdo próximo podcast. Isso, e traga a Ellen para falar, que é uma pessoa fantástica e empolgada com a legislação. Dani, anota. anota. Diretor, isso.
E antes da gente começar aqui a gravação, a gente estava até discutindo sobre cidades inteligentes, de tudo isso que a cidade vem trabalhando, né? Uhum. Setores que vão ampliando a cidade. Fala um pouco pra gente sobre cidade cognitiva, né? Que você trouxe, Isso. ficou todo mundo aqui só te Eu olhando. fiquei na dúvida o que era, confesso. Olha, esse conceito de Smart City já vem sendo trabalhado há muito tempo. E ele chegou na nossa lei já nos 47 do segundo tempo, né? Que veio essa proposta, né, dos conceitos da cidade inteligente. Bom, primeiro a gente teve uma grande preocupação com os objetivos da ONU, os 17 objetivos dos ODS da ONU. A gente teve essa discussão, acabou de ter um congresso lá em Copenhague sobre o papel do arquiteto na implantação dos objetivos da ONU, que é para 2030, ou seja, temos 7 anos para trabalhar. As UOPs vai pegar nessa questão, tá? Dos objetivos da ONU. O plano de mobilidade já menciona diversos desses instrumentos e o plano de saneamento que eu estou coordenando agora também está pegando nesses conceitos, né, das ODS. Política. Essa política. Acho que essa é uma situação que merece já alguns podcasts, porque são assuntos diversos que daria para trazer aqui para a discussão de vocês, que é muito importante, porque há uma relação com o arquiteto, com o engenheiro, com o agrônomo. Então, você conseguiria trazer os profissionais da IARP nessa discussão dos ODS. Eu acho que a Fica gente dica. trouxe um podcast, Dani, me corrija, Ribeirão 2030, como que era? Pode ser, o vídeo tenta Eu também acho tem que a isso. gente trouxe alguma coisa sobre essa questão do plano que a gente tem que atingir até 2030. Isso. Já temos um podcast, sim, se eu não me engano. E a gente... Menos 3 graus? Com a Mayra Muxa. Ah, tá, legal. Mas aí ela deve ter pego só nos ODS ambientais. Sim, Você ela tem outros trouxe aí. mais para ambiental mesmo. Bom, voltando à questão da cognitiva. É um dos itens que a gente tem trazido incentivos, e por enquanto ele está como incentivos, né? Que é chamado Smart Cities, cidades inteligentes. Fazer com que a própria cidade, a sociedade que vive nessa cidade, ela produza algo mais ágil de funcionamento em todos os setores. Então, temos um de segurança, tá? Por exemplo, né? Que a gente vai incentivar, né, toda uma rede de câmeras espalhadas em pontos da cidade, que isso é feito com a iniciativa privada dos edifícios, das moradias, mas que isso seja interligado num sistema de monitoramento da cidade. Tá? Então, a gente estava colocando sobre as ilhas, né? Tal lugar não tem assalto porque uma ilha não tem como roubar carro, né? Nós não estamos nessa situação, né? A cidade de Paulínia colocou portal na entrada que para você entrar e sair tem todo um controle de quem entra na cidade. Nós não temos condições de fazer isso, nós temos muitas entradas na cidade, né? E é uma cidade que, de uma certa forma, ela tem reduzido o índice de assaltos. Então, você fala com a pessoa da polícia, você tem lá, né, a redução do índice, mas não é a sensação que a sociedade tem. A mídia divulga muito mais a parte negativa do que a positiva. E isso traz um certo medo na sociedade, que ela tem feito o quê? Ela se tranca em muros. Tá? Então, assim, essa situação de se trancar em muros, eu te pergunto, mas e na hora que você tem que sair do muro? A hora que você vai para a escola, a hora que você vai para o cinema, você vai ter que sair desse muro. Você tá andando na rua, só tem muro Então, também do lado. É desesperador. Então, é desesperador. nós precisamos aumentar realmente a sensação da segurança. E a melhor sensação de segurança é quando você percebe que você está sendo, de uma certa forma, visto. Né? Então, você entra em algumas cidades europeias que venceram isso, você tem um policiamento o tempo todo presente. Então, você fica mais seguro, você tem um policiamento, tá? Mas eu não preciso de um guarda-costa. Mas eu tenho na fachada ativa, as pessoas estão me vendo, né? Os bancos perceberam isso na década de 80, quando eles começaram a colocar vidros nas fachadas dos bancos. Porque a luz ficava acesa. Os supermercados também. Por quê? Qualquer movimento interno a esses locais era visto de quem passava na rua. As farmácias hoje em dia. As farmácias hoje em dia, tá? Então, assim, o olhar da sociedade é a maior segurança para a própria sociedade. Então, as câmeras, tá? É uma coisa que a gente está trabalhando. E a questão da cidade cognitiva, que, embora a palavra seja novidade para alguns, mas quase todo mundo já usa isso. E o melhor exemplo é o Waze.
Tá? Então, o Waze ele é apenas um sistema ligado na nuvem, onde o próprio usuário do Waze informa onde o carro está parado. Ou mesmo que ele não informe, como o teu celular, ele tem Localização. a localização e você não está se movimentando, a nuvem, ou seja, a inteligência artificial percebe que se o celular está parado, a pessoa de trás também está, a outra também está, ou seja, a via nesse Tá local engarrafada. está lenta. Uhum. E quando tem um carro quebrado, é você que informa que o carro está quebrado. Se tem polícia, é você que informou que é a polícia. E isso começa a trazer uma informação para o próprio usuário do sistema. Então, nós vamos tentar trazer um incentivo para isso, né? Que você consiga, né? Assim, sendo bem avançado na situação. Um buraco na rua. Todo mundo liga lá na infraestrutura para reclamar que tem buraco na rua. E a infraestrutura não consegue se programar. Então, numa situação dessa cognitiva, eu começo a receber informações de pessoas que reclamaram no buraco da rua. Eu percebi que da rua X, eu tive 50 reclamações. Da rua Y, eu recebi 2 reclamações. Então, eu percebo que esse buraco está incomodando muito mais do que o outro no número de usuários. Então, isso faz com que a inteligência artificial faça um mapeamento de onde estão os principais buracos mais reclamados, e aí a secretaria consegue dinamizar qual é o roteiro que ela vai ter que trabalhar para poder atender o maior número de reclamações. Então, isso você barateia a situação, a sociedade contribui para que isso possa funcionar. Então, é uma forma cognitiva que vai ter que ser desenvolvido. Né? Existe já, né, um projeto em cima das chamadas cidades inteligentes, porque nós estamos vivendo um mundo já chamada Revolução 4.0. Né? Seria um aplicativo da cidade? Isso vai ter que passar. Formato, Vai ser esse formato. Nós vamos ter que desenvolver como é que isso vai funcionar. E essa questão do aplicativo, por exemplo, eu fui procurado, como eu trabalho muito com acessibilidade, eu fui procurado por um shopping, tá? Que queria fazer desenvolver alguma situação para facilitar um cego para andar no shopping. Olha só. Como é que uma pessoa cega anda no shopping? E a gente começou, isso já faz uns 6 anos que eu conversei com eles, né? De tentar desenvolver um programa do celular que ele pudesse informar, como acontece com o Waze. Na rua, ele informaria dentro do shopping. Quais lojas talvez estão do lado. Isso. E aí você conseguiria se locomover, o cego com fone de ouvido, né, vir aqui, vir ali, ele conseguiria ter essa orientação, como acontece com o Waze. E as lojas poderiam, inclusive, elas pagarem o próprio aplicativo, dizendo, ó, na minha loja eu estou com a promoção XYZ. Então, além de a pessoa se orientar, tá? E nós procuramos um desenvolvedor de programa, como é que isso iria funcionar, tá? E qual era a grande dificuldade? O Waze trabalha com X e Y. Então, ele tem um sistema de ordenada. Ele não trabalha com o Z. Ele não tem altura. E o shopping tem mais de um pavimento, então teria um problema de sobreposição de plantas. Começamos a desenvolver nisso, a coisa não avançou, mandou, veio a pandemia, parou. Fiquei sabendo que o Waze está desenvolvendo isso. Viu? Ótimo. Está para ser lançado já esse programa que você vai poder fazer O eixo Z. o eixo Z. Então, quem tem o Waze vai conseguir, daqui a pouco, entrar dentro do shopping com toda a orientação dos shoppings. Olha Do só Brasil que legal. todo. Olha só que legal. Mas é interessante trazendo isso para a Smart City também, né? E o que a gente vai conseguir implantar futuramente. Então, assim, a gente está trazendo os incentivos, a questão do carro autônomo, a questão dos os points de drone, né? Os drone points para poder levar produtos dentro de condomínios pelo próprio drone, a discussão de como utilizar esses drones. Os drones tripulados, né? Nós temos aí um empreendimento de Uberaba que está interessado nesse drone da Embraer, né? E nós temos o Ribeirão Pretano, que é quem está coordenando, tá, essa discussão com o empreendimento aqui de Uberaba com a Embraer. Ele foi lá para a Embraer, ele foi para a Embraer ver o sistema Embraer e foi ao Rio de Janeiro ver o sistema das câmeras, né, que estão espalhadas lá, que foi feito no Rio de Janeiro por conta das Olimpíadas. Aquele sistema de monitoramento de segurança, tá, poderia ser implantado aqui em Ribeirão Preto. Entendi. E os carros autônomos seria na cidade toda? Não. A questão do carro autônomo é uma coisa mais complicada. Alguns países já têm o carro autônomo, né? A gente está com essa visita agendada para conhecer Durban. Esqueci. É uma cidade na Emirados Árabes, tá? Que a cidade toda tem
as placas fotovoltaicas dos prédios. Então, os prédios são autônomos, eles têm a captação de água lá e eles trabalham já com carros autônomos. Só que no carros que eles têm lá em alguns condomínios, são carros que flutuam, porque eles têm com magnetismo, não usam pneus, né? E tem as rodas específicas dos carros. Então, a gente já viu os vídeos, né? Essa pessoa que está organizando a viagem já esteve lá, já visitou, e essa seria a nossa ideia. Aqui em Ribeirão Preto, o carro autônomo, de início, ele ia atender alguns condomínios. Então, você tem uma programação, por exemplo, você pediu um produto, onde o rapaz da moto veio trazer no seu condomínio, a gente sabe que fica aquelas filas enormes para entrar num condomínio, principalmente fim de semana. É uma questão de segurança, porque entra um motoboy, tem que se cadastrar, cada hora é um motorista que está indo, é toda essa dificuldade de entrar nos condomínios. Então, como é que seria? Você leva o produto para ter colocado dentro de um carrinho, que é autônomo, você digita o número da residência, como ele é georreferenciado, né? Então ele sabe andar nas ruas, por conta do próprio sistema do Waze, né? E ele vai até a sua casa, levando o seu produto, e você digita o seu código para poder tirar o produto lá, né? Nós já temos situações dos Correios fazem isso, né? Aqueles grandes containers que você recebe o produto, em vez de levar na sua casa, coloca um produto ali, digita uma senha, você recebe a senha no teu celular e você pega isso. No aeroporto já tem isso, a gente já tinha visto Mercado isso. Livre tem. Mercado Livre tem. A gente tinha visto isso já em Berlim, achou isso fantástico, esse sistema, já tem isso no Brasil. Então, seria possível fazer isso com esse carro autônomo. Ele também pode... A Mirella mora lá na última rua do condomínio. Esse carro autônomo, esses que são tripulados, não tem motorista, mas tem local para sentar, ele busca a Mirella e traz ela no carrinho autônomo até a portaria, para ela pegar lá o Uber dela. Então, essas situações, elas já são previstas. Esse empreendimento de Uberaba, ele está criando uma via específica para o carro autônomo. Então, além da via de passar carro, tem as bicicletas, tem as calçadas e tem uma via que para atender os veículos. Então, isso depende do quê? De ter essa proposta e o planejamento urbano prever isso na hora que você faz o empreendimento. Então, essas novidades, elas foram trazidas apenas como incentivos, não estão detalhadas, a gente não tem ainda, né, um regramento específico para cada um dos instrumentos, mas a gente quis colocar isso na legislação para incentivar que os empreendedores, né, tragam também as suas propostas dentro desse conceito que se quer de uma cidade mais contemporânea, né, mais dinâmica para o futuro. Muito interessante, Lanchotti. Temos que caminhar para o final, já temos 1 hora de podcast. Vou passar. Se deixar, a gente vai... Mas Vai embora. Para sempre. Vocês têm mais alguma pergunta para finalizar? Só para Ah lá, a polêmica. A gente sempre tem a última polêmica. E é mais aberta, assim, acho que talvez não seja tão específico contra da lei, assim, mas qual que é a Ribeirão imaginada a partir dessa lei? Para onde que ela está olhando, né, num futuro aí, 20, 30 anos, do que se pensa mais ou menos de ocupação, de uma cidade que vai usar menos carro, de fato? Olha, sim, a gente tem trabalhado essa visão de cidade que a gente quer chegar. É difícil dizer qual seria um modelo. A gente precisa de uma cidade que a população goste da cidade, que ela se sinta bem na cidade, né? E como nós temos uma diversidade de pessoas morando, os bairros são totalmente diferentes, de repente o morador do bairro X, ele tem um desejo diferente do morador do bairro Y. Então, se eu trago apenas um modelo, eu não vou conseguir agradar as duas pessoas. Por isso a história das UOPs. Nós precisamos estudar cada uma das regiões e entender os desejos de cada uma para trazer essas demandas, né, que são diferenciadas. O que a gente trouxe de diferente, que isso é uma visão de futuro, é que a lei ela não pode engessar, entendeu, novos empreendimentos com visões dinâmicas. E a gente tentou fazer isso. Deixar isso muito mais aberto. Porque a gente trouxe, por exemplo, apenas as ideias do Smart City. Mas o empreendedor, ele consegue avançar mais, mas ele tem que ter essa abertura de poder avançar, ele tem que ter essa abertura de trazer novidades. E não é só apenas novidades para a população de alta renda.
Não. Tem muitas novidades que a população de todas as rendas, porque há, né, mercado para todas as rendas. Então, é uma situação que não é o poder público que vai travar. A gente quer que o empreendedor tenha total liberdade, né, para que ele veja o que é viável, porque ele vai fazer, obviamente, a conta do investimento, ele tem um valor para investir, tem um valor para retornar, tá? E ele tem que fazer essa conta com o potencial do seu comprador. Então, esse mercado tem que ficar livre. O poder público, ele vai trazer incentivos para as áreas sociais, para aquela população que não tem condições de fazer, né, o seu investimento social. Então, é papel do poder público atender essas demandas. Mas a gente tem que deixar também livre para que a cidade cresça, né? E ela vai crescer, porque é uma cidade que tem um potencial muito grande, muito grande. Tá? Mas logo estamos chegando no limite, a cidade já está chegando já nas beiradas. Lanchotti, muito obrigada pela sua presença. Te espero em outro podcast, que esse assunto rende, assim, mais uns 3 podcasts. Eu acho que até mais. Daí pra frente. Olha, nós tocamos, acho que só em 3 pontos da lei, para você ter uma ideia. Meu Deus A lei do tem céu. 300 São 85, acho, páginas, gente. É muita coisa pra gente falar num podcast só. Mas muito obrigada, seja... que venha mais vezes, né? Eu sempre agradeço muito essa abertura que a prefeitura dá, às vezes, para a gente, quando a gente pede para trazer um assunto importante aqui. Quando teve essa lei, eu falei, Dani, tá todo mundo com dúvida, tem que trazer o Lanchotti, tem que trazer alguém para falar sobre, para a gente entender cada vez mais e trazer essa comunicação para os nossos profissionais. Muito obrigada. Olha, eu queria agradecer essa oportunidade, né, em nome do meu secretário, Daniel Gobi, sempre nos dá esse apoio de tentar desmistificar a lei, de trazer essa lei de uma forma, embora uma lei complexa e grande, a gente tenta trazer essa lei mais às claras, esclarecer. Quantas vezes forem convidados, a gente virá detalhar. Se houver temas específicos, vamos falar só do assunto X, a gente vem trabalhar. Mas eu queria deixar aqui um convite, né, para a IARP, para todos os técnicos que estão aí nos assistindo, que nós vamos iniciar agora a discussão das unidades de ocupação planejada. Tá? E isso tem um envolvimento muito grande com você que é engenheiro civil, você que é arquiteto e urbanista, você que é agrônomo e todos os demais profissionais que estão ligados à IARP, de estarem participar das nossas audiências públicas, trazer as suas contribuições técnicas para que a gente construa, né, essas unidades de forma a atender realmente a demanda. Então, fica aí um convite. E a próxima lei, que é a lei de saneamento, que eu estou coordenando, também tem um envolvimento muito grande aí com os técnicos da IARP. Muito obrigada. Bom, também gostaria de agradecer essa presença tão especial. Obrigada, Lanchotti. Obrigada. E foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, falando um pouco sobre essas leis tão complexas para mim, que me deu um nó na cabeça, confesso, mas foi maravilhoso. Então, esse é o Painelcast, o podcast da IARP. Você pode nos ouvir no Spotify e YouTube. E só ouvir nos todos os outros trocadores, como Apple Podcast, Deezer, Amazon Music. Os links estão no @iarp e no @painelcast. Aproveite para nos avaliar, acionar o sininho, seguir e favoritar, dependendo de onde você nos vê e nos ouve. Os episódios têm sempre temas de interesse dos profissionais de engenharia, arquitetura, agronomia e geociência. Siga a gente nas redes sociais, no @painelcast, no @iarp e compartilhe os episódios. Conta com a gente se você ouviu, se você nos viu, e deixe seu comentário, traga temas que a gente adora. A gente sempre tem no Instagram, às vezes as pessoas comentam lá, falam, ai, por que você não traz esse tema? A gente pesquisa, vê se é importante e traz pra gente. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Até mais.